E o cafezinho de prosa, que é sempre um oferecimento de Gonçalves, recebe hoje o presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de Rondônia, Paulo César de França. Vamos falar sobre o cumprimento ou não da legislação federal que restringe aos engenheiros determinados laudos e fiscalizações em prédios, obras civis, casas de show, hospitais, tudo. Roda a vinheta e eu recebo o Paulo César. Cafezinho de prosa. Oferecimento Supermercado Gonçalves. Barato todo dia. Pronto. Pediu o Roberto Carlos, já está aí. Coisa bonita. Coisa bonita. Coisa bonita. Boa noite, Paulo César. Prazer em recebê-lo aqui conosco. Muito bom que você tenha vindo. É muito legal quando a gente pode trazer o pessoal do CREA. Aí a gente está com alguns problemas aí agora na área da saúde. E você sabe que a gente tem problema no hospital de base, como tem problema em outros hospitais. A gente tem problema em obras que estão aqui que há muito tempo já deveriam ter sido solucionadas, não foram solucionadas. E a gente tem o seguinte, a gente tem horas que percebe que o poder público, que deveria fazer a sua parte, termina avançando sobre outra, ou então não faz nenhuma das duas. Verdade. E aí a coisa complica um bocado. Fica difícil. Fica difícil. Muito difícil. E na sua área, qual é a dificuldade grande que você tem, Paulo César? O problema nosso, não só na área da engenharia elétrica, né? Assim como da segurança do trabalho, a evasão de outros órgãos, outras pessoas na área do ambiente do trabalho, que se trata exclusivamente de quê? Da Delegacia Regional do Trabalho. Ambiente de trabalho é o delegado do trabalho. E essas fiscalizações são feitas exclusivamente por engenheiro de trabalho e método do trabalho. Nós temos a lei 6.514, emanada da CLT, que estabelece taxicamente: ambiente de trabalho é somente engenheiro de trabalho ou método de trabalho, dependendo da sua tipo de atuação. Ambiente, norma, né? Ambiente é engenheiro. Quem trata o corpo humano é o médico. O que nos trouxe aqui, Léo, o problema é a evasão e trazendo uma falsa segurança a todo o porto-velense, todo o pessoal inclusive também os empresários do estado de Rondônia, estão sofrendo muito. Olha, essa semana eu estive numa oficina mecânica e uma brincadeira que eu cheguei lá, o cara estava fazendo um buraco enorme e eu perguntei para ele, se é para enterrar o dono da oficina ou um carro aí que não deu certo? Ele disse, não, isso aí é o seguinte, é que a gente é obrigado agora a fazer um filtro, porque a oficina, na hora que ela pinta, o raspa a pintura, aquilo ali que é resíduo da pintura vai ser coletado para alguma coisa. Então tem que preparar uma caixa, que na verdade 3 caixas que são filtros, para evitar que isso vá contaminar o solo. Aí, bom, a primeira coisa é que o empresário estava pagando uma multa de R$ 2.500. Se vocês quiserem, depois eu posso passar lá e informar para vocês onde é que fica essa história. Eu estou aproveitando essa conversa aqui nossa, só para citar esse fato. R$ 2.500. Para uma pessoa que tem uma oficina, é uma grana boa. É um serviço de carro que ele vai tirar só para pagar aquela multa. É muito dinheiro. E outra coisa, a oficina dele ficou fechada, cerraram as portas. A Secretaria do Meio Ambiente disse, olha, não pode, deixa aqui, estamos conversando. Bom, ele fechou as portas, ficou lá 2, 3 dias até fazer o buracão lá e preparar aquele filtro. O filtro não é nada demais, mas aí eu me perguntei o seguinte: esse filtro vai segurar a tinta que é tóxica. Sim. Mas onde é que vai ser jogado depois essa tinta tóxica? Até o ponto que eu sei, lá no lixão. E para onde é que vai essa água tóxica também? Para a rede pluvial, que vai cair no Igarapé. No Igarapé, que vai para o Rio Madeira e Natura. Com certeza. Uhum. E aí, como é que a gente faz para conviver ou não conviver com isso aí, Paulo? Olha, é o seguinte, primeiramente você está prezando a lei. Existem certas leis federais que regulamentam o assunto. É que a maioria desses trabalhos são feitos por pessoas não legalmente habilitado nos seus conselhos de classe. Certo. Eu queria citar algumas. Fique à vontade, você vai ter que pegar aí. Vou ter que pegar, né? Aqui. Uma colinha, sem cola não dá. Existem, muito pessoal desconhece, a Lei Federal 5.194/66. O artigo 7º estabelece o seguinte: as atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo consistem em, vou citar um item só: estudo, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgações técnicas. O artigo 13, o seguinte:
O estudo, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. A maioria dos trabalhos não são feitos por leigos. Se tivesse um profissional legalmente habilitado, não estaria esse desastre. Porque o profissional ele é consciente, ele estudou para isso. O artigo 14, com relação aos laudos. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatório, além da assinatura precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma, aquele interessado, a menção explícita do título do profissional que o subscrever e do número da carteira profissional. Ou seja, você pegar os laudos periciais, a maioria não sabe nem quem fez. É nulo de pleno direito. Bom, tem uma outra coisa. Nulo de pleno direito. Eu vou lhe pedir só um minutinho aí pelo seguinte, porque de vez em quando a gente precisa fazer uma obra. Uma casa ou uma empresa, o que quer que seja, ele vai precisar lá de um engenheiro civil. Sim. Um laudo, um alvará para que se construa aquilo ali, assim. Sim. Mas a gente tem mais a parte elétrica, que eu não sei se é aí o engenheiro civil que faz, deveria ser outro engenheiro ou alguma coisa. Deixa eu explicar. Se eu tenho um elevador, aí a coisa já complica um pouco mais. Sim. Se eu tenho uma jacuzzi, aí a coisa vai aumentando mais. E no final das contas, a gente recebe um laudo, um CREA esteve aqui, alguma coisa lá, um carimbo, e você não sabe ao certo se você está pagando o que deve, se você está tendo o que merece e principalmente se você está regular. Isso ocorre com todos nós. Todos nós. Léo, é o seguinte, as modalidades são definidas. Quando fala Conselho de Engenharia, o Conselho de Engenharia é agregado várias modalidades. O engenheiro civil, o engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro sanitarista e N profissões. É por isso que tem que se anotar a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, onde você define quem é quem no pacote. Uhum. Quando você vai fazer uma edificação, primeiro já começar a dar um projeto. Um projeto, geralmente, quem é o desenhista nato, o cara nato, é o arquiteto. Certo. Os cálculos estruturais ficam a finalidade do engenheiro civil. A parte elétrica, em geral, é do engenheiro eletricista. E se houver elevador, ar-condicionado, do engenheiro mecânico. Só que, infelizmente, hoje, não fazem tudo. Não tem fiscalização. E aí quem cabe fiscalizar? Ao CREA, à prefeitura, ao dono da obra? Veja bem, existe vários tipos de fiscalização. A fiscalização do exercício da profissão é o Conselho de Engenharia. Uhum. A fiscalização nos alvarás também seria o conselho, mas geralmente deve ser o órgão, no caso a prefeitura ou outros órgãos estaduais que têm a competência para tal. Só que não fiscalizam. Vou lhe fazer uma pergunta aqui. Sabe onde é que fica aquele Instituto Nacional de Previdência Social, INSS? Sim, na sei. bola ali bola lá do Trevo. Do Trevo? Sim. Pois é. Sabe há quanto tempo aquilo está parado, aquela obra? Há 3 anos, pelo menos. 3, 4 anos. Imagina. E sabe por que está parada? Pelo seguinte, porque aquela obra foi embargada, sabe lá Deus por quê? Pela prefeitura. Ou por alguém que mandou embargar a obra porque aconteceu alguma coisa. E essa obra está parada até hoje porque não deram o laudo, o alvará, para que a obra continue. Aí você, como se trata de um órgão público com outro órgão público, vai ficar aquele negócio. Enquanto não liberar aquilo, o outro órgão não pode fazer, porque se o alvará... Não tem como fazer. É briga de Tom e Jerry, né? É de gato e rato. Ô Léo, eu acho o seguinte, que esses laudos tem que ser passado por um profissional legalmente habilitado. Como é o médico? O laudo é o laudo médico, acabou. Só que tem muita gente do pacote e estão fazendo besteira. Estão dificultando para A, dificultando para B. Então, eu acho que os órgãos fiscalizadores, por exemplo, o Conselho de Engenharia, que já está fazendo muito trabalho, já está melhorando, vai melhorar mais. Os órgãos fiscalizadores, o DRT, não viu o DRT em nada. Ambiente de trabalho é DRT. Nós protocolamos um documento lá no Ministério Público do Trabalho, no Procurador-Chefe, para evasão na área de segurança do trabalho. O ambiente de trabalho é do engenheiro de trabalho, do método de trabalho. Quem está invadindo o ambiente de trabalho são pessoas nada ligadas ao sistema Confecret. E quem são essas pessoas, Paulo? Para a gente dar nome aos bois. Para dar nome aos bois, geralmente são os laudos feitos por algumas instituições estaduais agregadas
ao alvará de localização da prefeitura, que não pode. Porque o alvará de localização da prefeitura são duas coisas de alvará. Alvará de localização e funcionamento é exclusivo da prefeitura. E isso é, pela nossa lei maior, artigo 30, parágrafo 1º, é o poder de polícia da prefeitura. Ninguém pode mexer nisso, através de outra lei, feita pelos vereadores, não é? Só que agregaram A, B e C para você tirar um alvará. A dificuldade está aí. Bom, quando eu tiro um alvará de funcionamento da prefeitura, aliás, o alvará de construção, eu tiro lá no CREA, né? Ou é na prefeitura? Não, da prefeitura. Na prefeitura. Então eu tenho lá o alvará de localização de funcionamento. Exclusivo da prefeitura. Exclusivo da prefeitura. Exclusivo. Agora. É poder de polícia da prefeitura. Tá. Da carta maior. E o alvará do CREA, qual é? Não, o alvará do CREA não é alvará do CREA. O alvará do CREA é a dotação da responsabilidade técnica do profissional que está assumindo sua obra. Perfeito. Seria então o alvará de segurança. De segurança. E qual é a diferença desses dois? O alvará de segurança é do profissional que dá a garantia técnica para você, engenheiro. do engenheiro, para o seu empreendimento. Ele assume todos os riscos possíveis. Não é? Agora, o outro alvará, os alvará, não sabe quem. Olha, você quer ver a gravidade que o estado de Rondônia está correndo. Nós não queremos que aconteça em Santa Maria. Não é só A, B ou C, não. Saúde. Quem cuida do ambiente de saúde? Ambiente de engenheiro de segurança ou método de trabalho. Quem está dando esse caso que a gente acabou de mostrar aí agora no hospital. É o engenheiro de segurança de trabalho. A vistoria é do engenheiro de segurança de trabalho. E a fiscalização? É do DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Chama inspeção prévia. Lei Federal, 6.514, artigo 160. Como é que pode ser emitidos esses alvarás? Como é que funciona isso? Em que sentido? O alvará de funcionamento da prefeitura tá. E o da DRT e o do CREA. Tá, o alvará de funcionamento, eu fiz o seguinte, quando eu vou fazer alguma coisa, o pobrezinho, o euzinho da Silva aqui, quando vou fazer alguma coisa, eu vou lá no CREA, depois vou na prefeitura e a gente sai naquele corre-corre para fazer tudo. E no final das contas, a gente não sabe exatamente onde é que sai isso, de onde é que sai isso, como é que faz. A primeira coisa, Léo, é procurar os profissionais legalmente habilitados nos seus conselhos de classe para fazer os projetos devidos. Porque, por isso que existe a RT. Tem uma lei que estabelece a RT em função de quê? Em função da legalidade da obra. A RT. A anotação de responsabilidade técnica, que dá atribuição ao profissional. Perfeito. Através do documento técnico que você tem como profissional. Se ele fizer alguma coisa que vai acontecer, você pode processá-lo. Perfeito. É o garantia da obra, garantia técnica da obra. Feito isso, foi aprovado nos conselhos, você leva a aprovação dos órgãos competentes, como prefeitura e outros órgãos. Você reparou que, de vez em quando, eu vou segurar esse assunto aqui, é o seguinte, quando eu estou fazendo uma obra, eu resolvo fazer uma modificação lá na minha casa, de repente para o carro do CREA lá e diz, olha, tá errado, tal, não sei o quê, para a obra. O CREA tem o poder de embargar a obra? Não, o CREA não tem poder de embargar a obra. Ele tem poder de notificá-lo. Isso. Não embargar. O poder de polícia do CREA é diferente, é o poder de fiscalização. Mas aí ocorre o seguinte, de vez em quando eu já tenho lá o selo do CREA, tá lá na porta da minha casa, lá a plaquinha. Perfeito. E aí aparece a prefeitura e diz o seguinte, olha, não vou embargar a obra porque tem um problema aqui assim. A prefeitura pode embargar? Veja bem, a prefeitura pode embargar através do poder de polícia deles, que foi determinado por eles, pelo artigo 30, parágrafo 1º da nossa Constituição. Através do Código de Postura. Certo. Mas só que através de laudo consubstanciado de profissionais legalmente habilitados para tal. Não pode ser qualquer um. É o que está acontecendo. Chega um, faz outro. Porque normalmente o que a gente está recebendo é o fiscal na porta de casa dizer o seguinte, sua obra está embargada. Isso aconteceu há pouco tempo ali na rua que eu moro, com um posto de gasolina, que é um caso assim que eu estou me lembrando aqui, assim, que está bem presente na minha frente aqui. Me diz uma coisa, Paulo, se o empresário está sendo meio que massacrado ultimamente. O que eu tenho recebido de reclamação, essa sua vinda aqui hoje tem muito a ver com isso. Massacrado. O pessoal está reclamando muito dessa história de fiscalização. Com certeza. E principalmente dessas histórias dos laudos. Dos laudos, perfeitamente. Quem recebe lá a visita do camarada dizendo, olha, tem que ter laudo disso, daquilo, tal, não sei o que, ou então para a obra porque está errado, deve fazer o quê? Primeira coisa, tem que procurar o órgão fiscalizador da classe, o Conselho de Engenharia. Isso, o CREA. O CREA, que é o órgão fiscalizador. Que fica ali na Calama, próximo da Jorge Teixeira. Exatamente. Imediatamente o CREA vai designar alguns fiscais para averiguar em loco como é que está acontecendo.
Porque muitas vezes esses laudos estão sendo feitos para não legalmente habilitados. Chega o fiscal coitado. O profissional mesmo está escondido. Paulo, se eu fizer uma denúncia aqui, o CREA já assume agora? Perfeitamente. Então vou fazer. Atenção, CREA. Você aqui, Ronaldo ali e o pessoal lá do CREA. Aquele prédio do INSS, aquilo está uma vergonha. Aquela obra está embargada e aquilo precisa ir para frente. Precisa. Tem que ir para frente porque aquilo ali faz o serviço para o povo. Nós estamos pagando mais caro por um local onde não poderia. A gente precisa ter um local específico para atender quem está precisando se aposentar e tudo mais. E aquilo ali está sendo travado pela prefeitura. Então está feita aqui a denúncia. Vocês, por favor, amanhã, se puderem, já dão um pulinho até lá e resolve esse assunto, porque ninguém aguenta mais. INSS, ali em frente à SESDEC. Ali no trevo ali. E mais, procura o CREA. Ministério Público, tem dois Ministérios Públicos, o Ministério Público do Estado de Rondônia e o Ministério Público do Trabalho. São dois. São dois. Tá. Se tratar de ambiente de trabalho, que é o ambiente de trabalho, onde a prefeitura está interferindo através de laudos de profissionais não legalmente habilitados, assumindo o risco de matar, porque eles não sabem nem a procedência. Porque a própria prefeitura, o Estado, de forma geral, pode ser penalizado tanto civilmente, criminalmente ou administrativamente, por negligência de funcionário. E sabe quem paga a conta, né? Eu e você. Porque todo o dinheiro que a prefeitura não gera nada, não gera R$1. Ela só capta. E ela capta de quem? Do meu bolso, do seu. Então vamos ficar esperto com essa história. Paulo, muitíssimo obrigado, foi muito bom você ter vindo aqui. Eu espero que a gente tenha esclarecido bastante, principalmente para você, empresário. Não importa onde você esteja, não importa. Eu vou deixar o telefone aqui do CREA, 322... Tem aí, não? Se você me lembra aqui, não tenho aqui agora não. Mas é o seguinte, liga para o CREA, procura aí, tem um telefone do CREA, liga, onde quer que você esteja, de Extrema, Nova Califórnia, Guajará-Mirim, onde quer que você esteja. Perfeito. Liga e resolve sua vida. Não fica aí ouvindo aquela história não, porque depois você vai pagar caro e não vai ter o serviço para o qual você está pagando. Nós estamos chegando ao final de mais um Tempo Real, mas eu quero lembrá-lo que para você começar o seu dia muito bem informado, às 6h50 da manhã você confere o programa Novo Dia. Apresentação do Adilson Norato e da Renata Beccaria. Um programa para você já começar o dia bem. E a gente encerra o programa de hoje com uma frase da telespectadora Fernanda de Souza, lá do bairro Embratel, que diz o seguinte: ou o Brasil vai ser um fiasco total nos preparativos para a Copa, ou será um fenômeno da engenharia. Olha, o fenômeno da engenharia eu acho que já não foi. Infelizmente, a coisa não está indo muito bem, não. Fim de papo. Boa noite, bom sono, bons sonhos. Amanhã a gente se encontra aqui mais uma vez, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tempo Real. Oferecimento Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento.